ישראל, בבל כולו כולו מקום אחד. קרא לאלוהים, הוא ישמור אותך, אלוהים החיים יושיעך. קרא ישראל. Tem uma palavra, na verdade, é mais uma dúvida do que uma palavra. E eu vou explicar a você por que dessa dúvida, ou por que dessa palavra. Eu fico vendo um monte de gente, algumas pessoas aí, colocando que Jesus, que muitos pastores que faziam campanha de cura e agora fecharam a igreja. Uma que os pastores fecharam a igreja não foi por causa, deixou de fazer campanha de cura. Eu quero falar uma coisa antemão. A nossa igreja não tem esse costume de fazer campanha de cura e tal. Nada contra, repito. Eu acho que Deus dá para cada um aquilo que cada um recebe de Deus, aquilo que pede. Então, nada contra. Já participei de muitas campanhas, já fui abençoado em muitas campanhas, mas eu particularmente eu não tenho essa visão. Repito, a nossa visão de campanha na nossa igreja, no nosso ministério, é tipo uma conferência. A gente bota um tema e as pessoas que eu convido para ministram em cima do tema. Mas quando eu vejo algumas pessoas postando, debochando, falando mal de pastores que fazem campanha de cura, mas agora com essa pandemia fechar a igreja, cadê esses pastores e tal, e papapá, uma forma de deboche, uma forma de zombaria. Eu fico meditando. Uma que os pastores, exemplo, eu não fechei a igreja, não fechei o templo, na verdade, por causa com medo do vírus. Não, eu fechei porque eu sempre digo isso. Eu, como pastor, eu tenho uma responsabilidade social. E a minha responsabilidade me faz ouvir os órgãos públicos. Então, eu quando vejo algumas pessoas postando, em termos de deboche, debochando dos pastores que fazem campanha, ou então alguns que fazem campanha de cura, mas fecharam a igreja, o templo. Eu particularmente fechei, repito para você. Então, voltando aqui, retornando, aí eu vejo falando algumas pessoas postando em termos de deboche, alguns pastores que faziam essas campanhas de cura, fechar a igreja e tal, fechar o templo e tal, uma forma assim de deboche. E eu fico observando, eu fico olhando essas coisas e eu fico imaginando como tem pessoas que perdem momentos, de ficar quieto. Mas tudo bem. Uma certa vez, no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 4, Jesus foi a um lugar, e esse lugar se chama Tanque de Betesda. O nome Betesda significa Casa de Misericórdia. Uma certa vez, Jesus foi a um lugar chamado Tanque de Betesda. Eu estava meditando nessa palavra hoje. Lucas capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 4, ao versículo 8, conta a história toda. E esse lugar se chamava Tanque de Betesda, onde havia uma cultura, uma tradição, uma religiosidade que dizia que eles acreditavam que um anjo descia do céu, movimentava as águas, e o primeiro que descesse ali naquelas águas era curado. Não que a Bíblia diz que isso acontecia,
A Bíblia nos mostra que eles acreditavam nisso. E naquele tanque ali havia uma multidão. Vou repetir para você, abrindo os olhos. Havia uma multidão de paralíticos, havia uma multidão de enfermos, havia uma multidão de pessoas ali esperando a cura. Eu estou falando que o texto diz que havia uma multidão, não era uma pessoa, não era duas, três, era uma multidão. Aí a gente traduz multidão da forma que você quiser, mas era muita gente. Eu acredito que entrando naquele tanque ali, o sentimento que tínhamos ali era de pessoas totalmente destruídas, era pessoas talvez sem tomar banho, talvez com seu corpo frágil. Era uma visão assim muito triste. Eu posso deduzir mais ou menos tipo Inca, algumas alas do Inca, onde as pessoas estão em estado terminal. Então, tanque de Betesda, por isso que o nome diz Casa de Misericórdia, ou lugar de misericórdia. Era um lugar que o ambiente era pesado diante de tantas pessoas enfermas. Uma multidão de enfermos. Jesus vai naquele tanque. Sabe quantas pessoas tinham ali? Tinha uma multidão de paralíticos, uma multidão de pessoas doentes. Sabe quantas pessoas Jesus curou naquele tanque que tinha uma multidão de gente? Uma pessoa. Jesus foi ali e só curou uma pessoa, apenas uma. Mas tinha uma multidão, mas ele só curou um. Agora eu pergunto a você, por que Jesus só curou um e não curou a multidão toda? Eu quero transportar diante dessas publicações que eu vejo maliciosas, defamatórias. Eu quero transportar uma coisa que eu sou difícil fazer para os nossos dias. Imagina se essas pessoas que criticam os pastores que fazem campanha de cura estivesse lá. Que essas pessoas que ficam colocando no Facebook, porque os pastores não vão, aí quem tem dom de cura não vão para os hospitais. Eu fico imaginando se essas pessoas estivessem lá nesse momento que Jesus entra no lugar e tem uma multidão de paralíticos, multidão de enfermos. Jesus só cura um. Sabe o que eles iriam dizer? Não é Jesus, não. Não, se fosse Jesus, ia curar todo mundo? Não, peraí, não, isso não é milagre, não. Isso deve ser uma técnica, porque afinal de contas, se fosse Jesus, curaria todo mundo. Afinal de contas, tinha uma multidão. O tema dessa mensagem que eu estou trazendo para você é: eu tenho dúvida. Por que Jesus, diante de uma multidão de pessoas enfermas, diante de uma multidão de paralíticos, Jesus só cura um? Queria que você comentasse aí para mim, ou compartilhasse esse vídeo com essas pessoas que ficam fazendo essas publicações tendenciosas, maldosas, querendo colocar em dúvida na cabeça das pessoas se as pessoas que têm um dom de cura, por que não vai para os hospitais? Por que não vai? O nosso papel, seja de quem tem dom de cura ou não, o nosso papel é apenas um: é orar. Quem faz o milagre é Deus, não somos nós. Eu já orei por pessoas que estavam enfermas, não tem dom de cura, não tem dom de visão, não tem dom de revelação. Eu, apóstolo Daniel, eu não tenho esses chamados dons, eu não tenho. Mas eu já orei nesses anos todos aí de caminhada, eu já orei por pessoas enfermas. E quando eu saí da casa da pessoa, a pessoa ligava para mim e falou: apóstolo,
Eu estava de cama, já estou de pé, Deus me curou. Glória a Deus. Eu já orei por pessoas enfermas, aonde eu ia para minha casa depois de orar. Uma semana depois a pessoa ligava para mim, eu passava mensagem falando que estava curada. Eu já orei por pessoas enfermas que não foram curadas. Nem um dia depois, nem 2 dias depois, nem uma semana depois. Eu já até orei por pessoas que os médicos desenganaram e a pessoa ela foi curada, vive até hoje. Mas eu também já orei por pessoas que os médicos não desenganaram e eu orei e a pessoa morreu. Por quê? Porque quem faz milagre não são as campanhas, que eu repito, eu não faço esse tipo de campanha de cura, mas eu não posso duvidar, porque Deus não está preso a uma caixa de fósforo, onde nós temos Ele dizendo o que Ele faz ou deixa de fazer. Não é porque você nunca teve a experiência, isso não quer dizer que não existe. Eu já participei de campanhas de cura, vendo, onde eu via pessoas sendo curada mesmo, de caroço, curada de coisas graves. Eu já vi pessoas que eram cego, colocando um pano. Ele sentiu o desejo do coração dele de pegar uma toalha e colocar no rosto dele, ele mesmo, e ele foi curado. Sabe, um dos maiores erros de muita gente é ele achar, porque ele nunca teve a experiência, ele acha que não existe. E isso é um erro muito grande. Outra coisa, Deus não está preso. Eu amo teologia, eu gosto de teologia, eu fiz seminário teológico, mas Deus não está preso à teologia. Porque se Deus estivesse preso à teologia, teria explicação. A teologia teria como explicar quem é Deus. E sabe por que Ele é Deus? Porque não existe definição, não existe explicação para nós dizermos quem é Deus. Deus está acima de tudo e não se engane. Deus está acima até da própria Bíblia. Deus está acima, Deus não está preso na Bíblia. Deus está acima disso. Então dizer que não acontece é porque você talvez nunca teve a experiência. E por você nunca teve a experiência, você acha que não existe. Eu vou contar uma história para você que aconteceu comigo. Eu era professor da escola dominical de uma determinada igreja. E eu estava dando aula para os jovens. E de repente a aula era sobre dons espirituais. Antes de eu contar essa história, quero dizer para você, deixar você bem tranquilo, que eu nunca vi anjo, nunca vi arcanjo, nunca vi. E quando eu estava dando a aula, a esposa do pastor, ela tomou a frente e falou o seguinte, escute a palavra dela: esse negócio de marchar na igreja, isso é da macumba. Como pode um crente, falando isso, tomou a frente da aula que eu estava dando para os jovens e disse: como pode esse negócio de crente ficar marchando na igreja? Isso é de macumba. Eu me lembro que eu era da macumba, eu fazia isso, eu não aceito isso. E eu virei para ela e falei assim: irmã, não diga isso que a irmã disse só porque a irmã nunca teve a experiência. Ok, minha irmã? E falei para todos os alunos. Isso era um domingo de manhã. Passou. No outro domingo, eu estava dando aula outra vez. Ela então pediu a palavra. E ela falou assim mesmo: irmãos, domingo passado eu vim aqui e disse que esse negócio de marchar, de crente ficar marchando em igreja, é do diabo, é do capeta. Mas quarta-feira
Eu visitei uma igreja e Deus me tomou no sapateado, eu sapateei a igreja toda. Agora eu aprendi que eu não posso julgar aquilo só porque eu nunca tive a experiência. É isso. Não é porque você não teve a experiência, não quer dizer que não existe. Eu nunca sapateei, eu nunca rodei, mas isso não quer dizer porque eu nunca fiz isso, ou nunca aconteceu isso comigo, não quer dizer que isso não aconteça. Por quê? Porque você corre o risco de dizer que algo é de Deus sendo do diabo, ou dizer que algo é do diabo sendo de Deus. Aconselho a você, aquilo que você nunca teve experiência, fique quieto, para que você não possa condenar aquilo que Deus não condena e abençoar aquilo que Deus não abençoa. Fique quieto. Dizer que não existe dom de cura, dizer que Deus não cura, dizer que Deus não atua em campanhas de cura, isso é a maior bobagem que eu ouvi na minha vida. Deus pode atuar em cima do monte, Deus pode atuar debaixo do monte, Deus pode atuar em campanhas, Deus pode atuar em culto de adoração, Deus pode atuar em reunião na casa, Deus pode atuar na rua, Deus pode atuar onde Ele quiser, porque Ele é Deus. E digo mais, se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. O nosso papel é apenas orar com fé. Se vai haver a cura ou se não vai haver a cura, foge da minha capacidade e foge da sua capacidade. O nosso papel é orar ao Senhor. Pense comigo, Lucas capítulo 5, versículo 2 e 4, tinha uma multidão de enfermos, uma multidão de paralíticos, e Jesus só curou um. Será que Jesus não tinha fé para curar todo mundo ali? Será que ele não tinha poder para curar todos ali? Claro que tinha, mas tinha um propósito dele curar esse um, que eu e você não sabemos. Deus tem os propósitos dele, e aquilo que é revelado pertence a nós, aquilo que é oculto só pertence a Deus. Não julgue aquilo que você não conhece ou porque você nunca teve experiência. Beijo do seu amigo apóstolo Daniel. Compartilhe esse vídeo aí, marque. Eu queria pedir a você para você marcar umas 10 pessoas para que eles possam ouvir essa palavra. Beijo no coração de todos.